Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia da gente estudar a nossa casa. É verdade, vamos falar sobre a nossa casa, porque casa em grego é oikos e estudo é logos. Portanto, a oikos, logos ou ecologia é o estudo da nossa casa. E na nossa casa eu não quero saber a minha nem a sua função. Eu quero pensar altruisticamente, eu quero pensar no coletivo. Portanto, a ecologia é a ciência do coletivo. Eu vou estudar com vocês hoje, basicamente, duas coisas. As interações que os seres vivos têm entre si, que é muito importante. Na nossa casa, a natureza, os seres vivos interagem entre eles, mas não apenas entre eles. Existem também interações dos seres vivos com o próprio ambiente. Todo estudo precisa de palavras adequadas, termos técnicos. Na ecologia não é diferente. Então vou estudar com vocês alguns termos muito pertinentes a esse ramo da biologia. Vem comigo aqui. A quer dizer não. Bio quer dizer vida. Portanto, os fatores abióticos são os fatores não vivos, ou seja, aqueles das correlações dos seres vivos com o ambiente. Para muitas espécies, a duração do dia e da noite, o fotoperíodo, interfere na reprodução. Essa variação de luminosidade faz com que haja floração, com que haja cio, enfim, é um fator abiótico. Outras espécies mudam em busca da água, as grandes migrações, por exemplo, nas savanas africanas. Portanto, a água, a temperatura, o pH, a salinidade, todos esses fatores presentes no ambiente servem para determinar como que os seres vivos vão interagir. Legal a ideia de fatores abióticos? Então a ideia de fator biótico é muito semelhante. São os fatores dos seres vivos entre si. Eu dei lá o exemplo da savana africana. Então posso falar, por exemplo, do leão tentando caçar a zebra, uma predação. Posso falar da zebra comendo o pouco da grama que sobra, um herbivorismo. Posso falar das moscas que perturbam os leões, o parasitismo. Enfim, as relações dos seres vivos entre si são chamadas fatores abióticos. Mas para que haja interação, é necessário que todos estejam no mesmo lugar. Este local de referência nós vamos chamar de habitat. É a casa de um organismo. É claro que eu não estou pensando em um animal. Se eu pensar, por exemplo, no puma, eu não estou pensando em um puma, estou pensando em todos. E eu vou falar que eles podem estar desde o norte da América do Norte até o sul da América do Sul. E todos esses são possíveis hábitats para essa espécie. Então, em linhas gerais, o habitat é a casa do organismo. E o que finalmente eu vou fazer na minha casa? Tudo. Vamos pensar no horário de atividade, se é diurno, se é noturno, na época de reprodução, no lugar que faz o ninho, naquilo que come, nos parasitas, quem é o seu predador, a este enorme conjunto nós chamamos de nicho ecológico. Nicho ecológico é toda a gama de fatores de uma espécie no seu ecossistema. É muito difícil conceituar nicho ecológico, por isso nós usamos a expressão, é a profissão do organismo no ecossistema. É onde ele dorme, é a estação do ano que reproduz, é o horário de atividade, enfim, toda esta vasta relação é o nicho ecológico. Por isso é muito difícil que tenhamos dois animais que ocupem, ou duas espécies que ocupem, exatamente o mesmo nicho. Difícil não quer dizer impossível. Por isso foi criado o princípio da exclusão competitiva. Eu vou pegar a espécie A e a espécie B e vou analisá-las em separados, porém em um único gráfico. Elas alcançam uma certa população, se estabilizam ao longo do tempo, tranquilamente. Porém, essa espécie A e essa espécie B podem ocupar o mesmo nicho. Tem dois protozoários, Paramecium aurelia, Paramecium caudatum, que fazem isso.
quando duas espécies ocupam o mesmo nicho, uma delas tende à extinção. Eu vou repetir esse princípio da exclusão competitiva para você ficar bem atento. Duas espécies diferentes, no mesmo hábitat e ocupando o mesmo nicho, ao longo do tempo, uma tende à extinção. Mas isso é raro. O mais comum é que tenhamos, por exemplo, na savana, gnus, zebras, crocodilos, leões, antílopes. Na Amazônia, toda uma gama de animais, anta, alguns tipos de micos, enfim, uma enorme variedade da vida. A essa enorme variedade nós chamamos de biodiversidade. E que foi regida tão somente pela natureza. E nós, seres humanos, devemos ter a humildade de saber que mexer na natureza, no mais das vezes, é criar problemas, mesmo com boa intenção. Algumas vezes colocamos peixes em algumas regiões para aumentar a piscosidade. Foi uma tragédia. Quando inserimos, por exemplo, o tucunaré, que é um grande predador, em algumas represas do Brasil, quase que levou à extinção as demais espécies. A tilápia do Nilo, quando inserida no Brasil. Por isso, a preservação da biodiversidade passa por vários motivos, dentre eles, um cuidado que se deve ter para não introduzir espécies exóticas que vêm de fora. Legal, estes são os principais conceitos da ecologia. Um grande abraço, valeu!